quem foi entrando aqui, bom dia. Eu não sei se vocês viram o negócio que eu postei, que eu estaria falando sobre o tema equilíbrio. Gente, por esses dias, Deus tem falado comigo demais sobre esse tema, né? E eu comecei a estudar demais sobre a área financeira, né? Sobre a nossa área espiritual e sobre a nossa área sentimental. Desde já eu quero fazer aqui uma pergunta para você. Quem é de nós, né, que não temos em uma área dessa nossa vida que está abalada, né? Às vezes a pessoa, ela tem a vida financeira maravilhosa, mas quando você olha para a área espiritual dela, a área espiritual dela está abalada. Ou às vezes ela tem, né, a vida financeira maravilhosa e a sua área emocional está completamente abalada, entendeu? Então, eu estudando, eu pude aprender que é necessário a gente ter esse equilíbrio na nossa vida, porque nós somos corpo, alma e espírito, e o Senhor, Ele quer que a gente se desenvolva nessas três áreas juntas, que nós crescemos nessas três áreas juntas. Gente, eu comecei a, a falar sobre essa área financeira porque eu passei por uma situação a qual eu não quero chegar nessa situação nunca mais e não quero que ninguém chegue. E às vezes a gente chega assim no ápice da dívida, né? Às vezes pelo fato da gente não ter um conhecimento sobre essa área. Se a gente for parar para pensar, no Brasil, a gente vai ver que não ensina a gente de nenhuma maneira. Eu estava conversando com uma jovem esses dias e ela falou, Michele, eu super necessito aprender sobre essa área financeira, sobre gestão financeira. Por quê? Porque quando a gente se torna jovens, a primeira coisa que a gente faz é um cadastro no cartão de crédito. E aquilo dá a nós uma falsa sensação de que a gente tem dinheiro, né? E ali é somente o começo da dívida, porque a gente, nas escolas brasileiras, a gente não aprende sobre gestão financeira, não aprende sobre administração. Entende? Se a gente não pagar um curso, se a gente não determinar, Senhor, eu quero mudar a minha vida, se a gente não levantar a cabeça e correr atrás para a gente aprender, nas escolas a gente não estuda sobre isso. E eu estudando, gente, eu pude ver que 100% dos brasileiros, 78% dos brasileiros estão endividados. Isso é muito ruim. Eu já começo essa pergunta para você. Você está endividada? Como é que tá em teu nome? Não desceu para SPC Serasa não, né? O meu já foi para lá, gente. Mas glória a Deus, graças a Deus eu já te consegui tirar. Mas, gente, entenda que isso é uma realidade. É o que acontece diariamente. Entendeu? Na nossa vida. As pessoas estão endividadas, muitas das vezes não sabem como sair dessa dívida, entende? Muitas das vezes entra no juros rotativo do cartão e cada vez a gente vai se afundando mais, porque o que a gente ganha é insuficiente para a gente pagar as dívidas que nós está fazendo. Entendeu? Então, é sobre isso que eu vou estar falando no meu canal, sobre administração financeira, sobre o nosso lado espiritual, porque se a gente estiver com o nosso lado espiritual também em falha, não tem como a gente se dar bem somente na área financeira, entendeu? E no sentimental. Eu costumo falar que a área espiritual de todas, ela é o primeiro pilar, né? Porque são esses três pilares que eu coloquei: a área espiritual, a área sentimental e a área financeira. E desses três pilares, se você me perguntar, a primeira que eu te indico a começar a colocar em equilíbrio é a sua área primeira espiritual, para depois a sua área financeira. E assim por diante, você vai conseguindo prosperar em todas as áreas da sua vida. E então, gente, o conhecimento que eu fui aprendendo foi tão lindo que eu falei, meu Deus, eu não posso ficar com isso só para mim. Sabe por quê? Porque são coisas simples, mas que às vezes é necessário colocar de novo na nossa cabeça, é necessário infiltrar de novo na nossa cabeça. E aí eu pesquisei mais fundo quanto por cento dos brasileiros eles têm uma reserva, né, para os momentos de imprevistos nas nossas vidas, né? E somente, gente,
pasmem, de 100% dos brasileiros, mais de bilhões de pessoas, somente 6% de pessoas têm reserva para imprevistos na vida. Entende? Que a reserva, ela é importante para toda a família, porque nós vamos ter dias bons e também vamos ter os dias ruins. E essa reserva financeira é ela que vai fazer com que a gente consiga passar os dias maus. Entende? Porque é necessário a gente aprender sobre administração, sobre gestão financeira, porque, gente, dinheiro, ele em si, ele não traz a felicidade, né? Eu acho que você já escutou falar essa frase, que o dinheiro ele não traz felicidade, ou que o dinheiro é a raiz de todo mal, né? E tem até na Bíblia falando, mas quando você faz dele a sua prioridade, mas ele traz momentos pra gente especiais, entendeu? Quando a gente se tem uma reserva, a gente não tem aquela preocupação dos momentos ruins, porque a gente sabe que nós temos aquela reserva, entende? Quando a gente tem uma reserva, quando a gente tem metas, quando a gente tem equilíbrio, a gente consegue tirar um momento prazeroso com a nossa família, o qual se a gente não tivesse dinheiro, a gente não conseguiria tirar esse momento, entende? Então, é necessário a gente ter esse equilíbrio. Então, é por isso que eu comecei essa live aqui, para que eu possa salvar, né? Para me jogar lá no YouTube. E para deixar claro sobre qual assunto é o que eu vou falar. Entendeu? Então, tem muitas pessoas que estão a desejar na sua área espiritual, tem muitas pessoas que estão a desejar na sua área financeira, e eu quero dizer para você que não é impossível a gente sair. Hoje eu não tenho 1 milhão na minha bolsa, na minha carteira. Quem me dera se eu tivesse. Mas se eu tivesse, gente, eu aposto que a gente está fazendo. E aí eu pegava e pagava uma parcela, e quando eu pensava que não, já aparecia a outra parcela aí embaixo. Ai meu Deus, quando que eu vou me livrar disso? Então, gente, é por isso que eu decidi falar sobre esse tema, tá? Eu ainda não sou expert nessa área, mas eu tenho buscado, eu tenho estudado, eu tenho lido livro. Era muito difícil eu ler livro, gente. Eu tenho lido livro demais ultimamente, e é através deles que a gente consegue o conhecimento. Eu decidi mudar a minha vida, gente. Eu decidi mudar essa área financeira, e é isso que eu vou passar para vocês no meu canal. O pouco que eu já tenho aprendido. Nenhum daqueles homens que são grandes, que estão lá em cima, eles começaram já sendo lá em cima. Todos eles tiveram um abismo, todos eles estiveram no fundo do poço. E foi aonde que eles decidiram mudar a sua história, tá bom? Então, eu ainda não sou um expert neste assunto, mas os meus primeiros passos eu já estou dando e vou passar para aqueles que querem também aprender e querem ir nessa jornada comigo. Entende? Eu decidi mudar a minha vida, eu falo até com meu esposo, desde o dia em que eu somei as nossas contas. Eu nunca tinha feito uma planilha familiar. Vocês têm essa mania, gente, de fazer a planilha? É muito interessante. Eu coloquei isso até na área do meu salão, mas a gente não fazia planilha familiar, a gente não sabia para onde estava indo o nosso dinheiro. Entende? A gente recebia o dinheiro e a gente não via para onde estava indo esse dinheiro. Chegava no final do mês, o dinheiro ia fugir assim, ó. E quando eu, meu Deus, ainda tem dívida para pagar. Mas o dia que eu decidi mudar a minha vida foi isso. Somei minhas contas, né? Minhas contas, para quem não ganha um salário desse horror, minhas contas estavam a 6 mil e pouco, junto com o do meu esposo. 6 mil e pouco já era no limite, gente. No limite, vocês não estão entendendo. E aí, como vocês sabem, eu trabalho aqui no meu salão. O que eu fiz? Peguei os 1.500 que entrou, fui lá e abati nessa conta, porque estava muito alto e eu sabia que nós não ia conseguir pagar no outro mês. Tudo, entende? Aí fomos lá, paguei essa conta de 1.000 e pouco. Olha para vocês verem como é as coisas. Minhas contas estavam 6 mil, eu não ganho 6 mil, e nem meu esposo ganha 6 mil. Nós dois juntos, se juntar, não ganha 6 mil. E aí, o que eu pensei? Não, eu vou fechar o salão antes e vou pagar, indo pagando um pouco, né? Para não diminuir nessa parcela. E o que aconteceu? Eu paguei 1.500 dessa conta de 6 mil. E o que eu pensei? Meu Deus, se eu paguei 1.500, é para ter agora só uns 5 mil de conta, né? 5 mil, 5.500, era o que eu imaginava. E passou 2 semanas, mais ou menos, e lá fui eu, né? Feliz para ver quanto é que faltava a gente pagar.
se o que entrou ia dar, né, para pagar sim ou não. Mas aí fiz as contas, gente, 7 mil e pouco. Meu Deus, quase 8 mil de conta, gente. Imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo, eu e o salário do meu esposo, pagar uma dívida de 7 mil e pouco. Gente, foi na hora que eu me deu um choque de realidade. Eu acho que todo mundo, gente, passa por esse choque de realidade. Aí eu conversei assim com meu esposo, eu fiquei muito decepcionada, porque eu odeio contas. Eu odeio pagar a dívida. Por mim, eu nem teria dívida. E aí eu conversei com meu esposo e nós fomos sentar e fazer a nossa planilha, uma coisa que nós nunca tinha feito. E aí nós começamos a escrever tudo o que nós gastou durante o mês, os lugares que a gente foi. Entende, gente? Quando eu vi, meu Deus, um tanto que eu gastei de alimentação no mês, um tanto que eu gastei com carro, com gasolina, com conserto de carro. É surreal, gente, é surreal isso. Então, esse dia foi o dia que destravou a minha mente. Eu falei, Senhor, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para minha vida. Eu trabalhar e não ver o meu dinheiro prosperar, e não ver o meu dinheiro render, e não ter uma conta, e não ter uma caixinha para emergência. Eu não quero ter essa preocupação, porque a conta, a dívida, ela tira a nossa paz, ela tira o nosso sossego, ela nos deixa preocupados, ansiosos. E eu falei pro Senhor, Senhor, eu não quero isso, eu vou mudar a minha vida a partir de hoje. E aí eu fui pro Meta Nails lá em Lusiânia e teve uma pequena palestra sobre gestão financeira, aí que eu me apaixonei mais ainda por essa área. Gente, eu tava precisando só de um incentivo assim para caminhar para frente. E aí eu já fui lá no shopping, já comprei vários livros, 3 livros. Um livro eu li em 2 dias. Eu consegui ler um livro, gente, de gestão financeira. E esse mundo, ele se abriu para mim e eu creio que foi só o primeiro passo que eu dei. E o Senhor, ele está comigo nessa jornada e eu, meu Deus, isso é importante levar para o Brasil, isso é importante levar para o mundo inteiro. Entendeu? Então, como eu tenho aprendido e tem mudado a minha vida, está sendo muito apertado esse mês, está sendo. Mas a gente está passando, a gente está conseguindo passar, a gente não está passando crédito como eu passava, que nem uma louca, né? Qualquer loja ia lá, passava, vivia uma vida de aparências, né? Porque crédito é aparência, né? Algo que a gente não tem ali no momento. E aí comecei a estudar, o Senhor começou a tocar em mim e me ver essa vontade. Começa a colocar o seu canal, né? Em ativação de novo. E é por isso que eu vou começar a falar sobre o equilíbrio. Tudo que eu já tenho aprendido, eu vou passar para vocês aqui, tanto em live como lá no YouTube, tá bom? E que o Senhor, assim como Ele tem impactado a minha vida, possa impactar e mudar a vida de vocês também. Eu não sei qual é a área de vocês, da vida de vocês, que está abalada. Pode ser a financeira, não sei se é espiritual, não sei se é a sentimental. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele é a base de todas as coisas, tá bom? E Ele é poderoso para te livrar de um relacionamento abusivo. Ele é poderoso para ter intimidade com você. E Ele é poderoso para te prosperar financeiramente. Amém? Então é sobre isso que eu queria deixar claro aqui nessa live, tá bom? Quem quiser estar me seguindo lá no YouTube, gente, por favor, me siga lá, curta, comenta, compartilha, porque isso dá engajamento, isso faz com que mais pessoas que precisam vejam, escute essas palavras que eu estou falando, tá? Porque às vezes, como eu, essa pessoa chegou no ápice sim da dívida e falou, meu Deus, eu preciso mudar de vida. E estamos aqui para mudar de vida junto, tá bom? Gente, obrigada a vocês que entrou, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? E eu conto com vocês nessa caminhada, viu? Me desculpa se travou, me desculpa se vocês não estavam escutando, mas é assim, tá bom? É fazendo e aprendendo. Lembre-se de uma coisa, enquanto a gente estiver conformada com o que a gente está vivendo, a gente nunca vai prosperar e nunca vamos sair do lugar. Entende? Então se revolta. Se revolte com a maneira que você está vivendo, porque isso vai gerar em você o impulsionamento para você viver novas coisas na sua vida espiritual, sentimental, entendeu? E financeiro. Não se acomode. Ai, tá tudo bem, eu ganhando esse salário mínimo aqui, tá tudo bem. Não tá bem, gente. Se revolte com a situação de vocês. Faça como eu, se revolte. Senhor, eu não quero isso para mim, eu não desejo isso para mim. E isso vai gerar em você um impulsionamento de você ir para frente. O mundo, ele nos aguarda. Amém, irmão? Vamos impactar o mundo, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau, meninos.